Você já ouviu falar sobre Joana d'Arc? Joana d'Arc, a donzela de Orleans, ou como também era chamada santa e heroína francesa, nasceu em uma família de camponeses abastados. A infância de Joana d'Arc foi vivida durante o sangrento conflito da Guerra dos 100 Anos, e aos 17 anos tornou-se líder do exército francês. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre França e Inglaterra, que durou mais de 110 anos, indo de 1337 até 1453, contando com períodos longos de trégua. A causa política da guerra foi a disputa pelo trono francês após a morte de Carlos IV, que não deixou nenhum herdeiro direto. Seus parentes entraram em uma severa disputa para tomar a posse do trono. Do ponto de vista econômico, o motivo foi a disputa pela região dos Flandres, que era dominada pela França, mas fazia parte da principal rota comercial da Europa, sendo uma fonte inesgotável de impostos e de grandes transações comerciais. Isso então instigou a Inglaterra a querer o domínio dessa região. E é aí, nesse contexto extremamente conturbado, que nasce a história da lendária Joana d'Arc. Joana d'Arc teve a sua história marcada por fatos trágicos. Quando era criança, presenciou o assassinato de membros de sua família por soldados ingleses, que invadiram a vila em que morava. Com 13 anos de idade, começou a ter visões e receber mensagens que ela dizia ser do Arcanjo Miguel e das santas Catarina e Margarida. Nessas mensagens, ela era orientada a entrar para o exército francês e ajudar seu reino na guerra contra a Inglaterra. Joana d'Arc, insatisfeita com o governo britânico, assim como os camponeses e populares, e motivada pelas mensagens divinas, partiu para a corte do rei, depois dele concordar em recebê-la, e chegou ao castelo de Chinon, a residência do rei Carlos. As primeiras palavras de Joana para o rei foram em relação à visão que havia tido aos 13 anos, de que deveria salvar a França. Entretanto, o rei somente acreditou em Joana quando ela falou sobre vários pedidos que ele fizera a Deus na igreja. Então Joana d'Arc recebeu do rei uma espada, um estandarte e o comando geral do exército francês. A guerreira Joana, trajada como um guerreiro homem, juntamente com as tropas francesas mobilizadas pelo rei Carlos VII, conseguiu empreender vitórias em diversas batalhas, da qual a França saiu vitoriosa, conseguindo expulsar os ingleses. Após a expulsão dos britânicos, a nobreza francesa, representada pelo rei Carlos, temerosos de uma forte aliança popular entre Joana d'Arc e a população camponesa, entregaram-na para os ingleses. Joana foi morta e queimada na fogueira no ano de 1430, sob acusação de bruxaria. A Guerra dos 100 Anos terminou com a assinatura do Tratado de Paz entre França e Inglaterra. Joana d'Arc foi canonizada no ano de 1920 e é considerada a santa padroeira da França. Em declarações atuais sobre sua história, é notável como a guerreira francesa foi uma personagem de grande impacto. O papel histórico dela foi estar em um lugar onde as mulheres não costumam estar. Isso é um fato independentemente do feminismo. Avalia a BBC News Brasil a historiadora Maíra Rosim, pesquisadora da Universidade de São Paulo. A figura de Joana mostra uma relação da Igreja Católica com as pessoas consideradas hereges. Assim, ela marca um ponto da história, quando as pessoas eram queimadas na fogueira. Isso é muito significativo, mas o papel importante dela é isso, uma presença em um local inusitado. Além disso, me parece que houve igualmente uma ocultação da biografia bastante extraordinária da jovem, pelo fato puro e simples dela ser uma mulher. Era muito difícil que uma cultura patriarcal, como era a ocidental, se reconhecesse a parte devida em uma vitória militar a uma representante do sexo feminino. Prossegue a teóloga. A figura de Joana, certamente enriquecida pelo imaginário que em torno a ela se formou, ia na contramão ao estereotipo feminino vigente no Ocidente. Sua invisibilização acompanha, de certa maneira, a invisibilização que a mulher sofre de maneira geral em meio à cultura e à sociedade ocidental. Diversas obras literárias e filmes são inspirados na vida de Joana d'Arc. Em destaque temos Joana d'Arc de Luc Besson, A Paixão de Joana d'Arc, O Processo de Joana d'Arc, Joana d'Arc, a surpreendente história da heroína que comandou o exército francês, e Joana d'Arc e suas batalhas. Estamos chegando ao fim da majestosa história de Joana d'Arc, guerreira de classe popular e mulher, que quebrou todos os padrões de sua época e é exemplo de empoderamento e força feminina até os dias de hoje.